Olá pessoal, saudações a todos, espero que estejam aí todos bem. Aqui é o professor Jean Soares e eu estou aqui para gravar mais uma aula da medicina de suínos. Bom, de imediato então já vamos compartilhar a tela e assim a gente já vai direto para essa parte que ficou faltando, certo? Então tá compartilhando, já está compartilhando aí com vocês e nós paramos bem aqui. Na verdade, a última parte que a gente viu foi torção gastroesplênica, né? E a parte que ficou faltando foi a partir daqui. Então, causas de mortes em suínos, né? Perdas de leitões. Basicamente, perdas de leitões, ela vai estar ligada com leitegadas pequenas, né? Mortalidade de alguns leitões e daí leitegadas menores, pequenas, ou então as leitegadas já nascem pequenas, né? Com problemas reprodutivos aí da própria fêmea, da própria matriz. Natimortalidade, então quando nascem, logo em seguida eles acabam morrendo, né? E um outro problema de perdas também é a anemia ferropriva, né? E a hipoglicemia neonatal. Bom, nas leitegadas pequenas, né, é a ocorrência, então, de poucos leitões. Nós já vimos aí que a média aí gira em torno de 10 a 12 leitões por porca, né, em cada leitegada. Então, essa ocorrência ela pode ter origem em vários fatores. Cobertura de leitões com peso baixo, abaixo do peso mínimo desejado, né? Então abaixo de 120 quilos. Esses animais não têm um bom desenvolvimento, não vão ter um estado, uma condição nutricional adequada, e assim todo o sistema reprodutivo vai estar comprometido, né? Não vai ter uma boa ovulação, e assim, então, a concepção ela vai ser baixa, dando origem aí uma quantidade pequena de leitões. Deficiências nutricionais, né, ligadas a esse baixo desenvolvimento dos animais, mas também a questões de produção de hormônios que vão ser importantes aí para o desenvolvimento dessa matriz, né? Ou então um grande problema, mas um grande problema que fica meio que muitas vezes oculto, né, é a questão das micotoxinas presentes aí nos alimentos, na matéria-prima da ração desses animais. Dentro das indústrias ou dentro das fábricas de ração, normalmente se tem um controle maior, né, e uma ocorrência aí menor da presença de toxinas na ração, né? Mas em muitas propriedades que fazem a sua própria ração, que compram matéria-prima, passa a ser um problema extremamente grave. O que dizem, né, é que pode chegar aí até um terço da quantidade de ração, matéria-prima contaminada por micotoxinas. Então, esse é um problema que muitas vezes passa oculto em muitos lugares, né? Mas é um problema sério e que deve, então, ser devidamente observado, certo? Bom, fatores relacionados com a cobertura, com a inseminação ou com o sêmen, também pode levar a leitegadas pequenas, tá? Diagnóstico de cio mal realizado. Então, na hora de realizar o cio, para identificar o momento correto de fazer a inseminação ou de fazer a cobertura, né? Então, diagnosticar muito cedo o cio, ou um diagnóstico errado, né? Muito cedo ou muito tardio, pode levar a uma cobertura ou uma inseminação muito cedo ou muito tardia, e aí então encontrar uma pequena quantidade de óvulos ainda viáveis para a fertilização, né? Então, ocorrência da cobertura ou inseminação no momento, né, mal realizada, mal feita, o horário, né, não sendo feito no tempo correto, né? Ou então problema na hora de fazer a inseminação, do preparo dos materiais, também é um grande fator. O acompanhamento da monta natural, né, deve ser realizado de forma que
que o animal consiga realizar toda a monta natural e assim, então, levar esses espermatozoides, né, até o trato reprodutivo da fêmea. É importante nesse momento também que o macho seja estimulado, como está na foto aí ao lado, né? A essa estimulação faz com que o macho, então, tenha uma quantidade de espermatozoide no ejaculado muito maior, e isso faz com que, então, aumente o número também de leitegadas. A qualidade nessa dose inseminante, então, muitas granjas que utilizam da inseminação artificial. Esse macho, então, ele é coletado, né, o sêmen. Esse sêmen ele é diluído em várias doses para ser inseminado nas fêmeas que estão em cio. Essa é uma técnica rotineira, uma prática, e que permite, então, utilizar esse cachaço, essa dose inseminante, em um número maior de fêmeas. Tá? No entanto, se essa dose ela for muito diluída ou não tiver um devido cuidado, né, na hora de fazer esse manejo, a dose então ela pode ter uma qualidade muito baixa e daí gerando leitegadas também pequenas. Tá? Um ambiente desfavorável, normalmente se recomenda levar então a porca ao ambiente do macho, né, um ambiente onde ele esteja acostumado, onde ele reconheça aquele ambiente e ele consiga então fazer uma cobertura satisfatória, né? Em ambientes estranhos, primeiro ele vai fazer todo um reconhecimento do ambiente e às vezes a cobertura então acaba sendo prejudicada. E claro, né, pensar sempre na questão de higienização correta de macho e de fêmea, para evitar então a presença de patógenos, micro-organismos que possam então afetar a quantidade de leitões. Relacionados ao macho, um outro grande fator é a questão do uso exagerado desses animais, levando ao seu esgotamento. Então, é importante que faça esse acompanhamento através do exame andrológico, né? Então, regularmente analisando a qualidade desse sêmen, motilidade, vigor, né? Presença de espermatozoides ou de alguma patologia, mas o uso exagerado desses animais, eles vão realizar a cópula, mas pode ser que com qualidade seminal muito ruim. Um outro grande problema também relacionado ao macho é a questão de animais muito jovens. Eles têm uma maior dificuldade na hora da monta, principalmente animais jovens com fêmeas adultas, né? Então, eles podem conseguir não conseguir realizar a cópula de forma adequada. Então, isso tem que também monitorar e uma atenção especial para esses machos jovens. Pode ter outros problemas, fatores infecciosos aí, que a gente já viu nas aulas anteriores, né, ligados à reprodução, e também fatores ambientais, como temperaturas muito elevadas, podendo levar, então, a uma qualidade seminal muito baixa, né, levando muitas vezes a infertilidade, podendo levar até a questão de infertilidade dos machos, essa questão da temperatura elevada, ou então a morte de leitões, né? Porcas aí obesas, com temperaturas altas, ambiente inadequado, podendo levar então a mortalidade, o aborto ou a absorção desses leitões. Outros fatores também ligado ao desmame precoce, menor de 18 dias, né, podendo levar ao comprometimento do desenvolvimento desses animais, desenvolvimento correto desses animais e podendo comprometer lá na frente a sua reprodução, né? E também grupos de parto com alta porcentagem de leitões ou de fêmeas, né? Então, às vezes é possível, então, é, é possível acontecer, né, de várias leitoas terem um parto ao mesmo tempo, né, e normalmente leitoas têm uma quantidade menor de leitões do que porcas mais adultas, né, ou então de
de fêmeas mais velhas também, que normalmente tem um número menor, né? Então, às vezes, pode acontecer em determinados períodos essa quantidade de leitores estarem parindo ao mesmo momento e a leitegada, então, acabar sendo menor, certo? Então, natimortalidade na suinocultura industrial, ela é a maior causa de perda de leitões, né? Então, esses leitões que nascem e morrem, né? Seguido, então, pela mortalidade neonatal, né? Que é aquela mortalidade pós-nascimento, né? Mas ainda os animais muito jovens. Tá? Em granjas de matrizes, aonde tem várias porcas aí parindo ao mesmo tempo, né, na questão da maternidade, normalmente a atenção ela é dada 24 horas para esses animais, né? Então, em maternidades, em granjas tecnificadas, o que se recomenda é que o colaborador, o responsável, tenha um cuidado especial com esses animais, com esse período, né, com o parto, e também 24 horas do dia, né? Então, normalmente esses colaboradores são treinados, né, para poder ajudar no momento do parto, mas ajudar também de forma correta, que não leve mais problemas e sim leve soluções, né, ajudando então a porca nesse momento que é extremamente difícil. Então, a natimortalidade é uma causa gigante, assim como a mortalidade, né? E a mortalidade neonatal está muito ligada à questão de esmagamento de leitões, né? Então, nasce sadio, mama, tudo tranquilo, né? Mas logo em seguida, então, pode ocorrer mortes pelo esmagamento. A porca lá com 140, 150 quilos, quando ela deita de uma vez, e se não tiver baias adequadas, né, esses animais então podem esmagar os seus leitões. Inanição, né, leitõezinhos mais fracos que não conseguiram tomar mamar o colostro, né, acabam morrendo, né, e leitões que se desenvolvem mais fracos, né, e também logo em seguida eles acabam morrendo. Também tem que ter muito cuidado aqui no frio, no Rio Grande do Sul, né, no sul aqui com questões de frio, né, isso é uma causa que pode levar também à morte neonatal de leitões, porque logo em seguida ao seu nascimento eles não conseguem regular bem a sua temperatura corporal e eles precisam normalmente do calor da mãe, né, para poder trocar calor ali e manter a sua temperatura corporal. E em ambientes muito frios, né, o que se usa também se recomenda usar o escamoteador, né, que é um microclima, um ambiente ali aquecido para eles, né, favorecendo então esse controle aí da temperatura. Então, natimortos são considerados fetos mortos a partir dos 90 dias de gestação, né, os natimortos. O índice aceitável de natimorto é de 5 a 7%, sendo 70% a 90% destas perdas ocorrendo durante o parto, os natimortos. Causas infecciosas. E aí a gente já viu a maioria delas, né? Leptospirose, a parvovirose, né? A PERS, que é uma síndrome, né, reprodutiva e respiratória. Essas aí são as mais importantes. Intervalos superiores a 4 horas entre o primeiro e o último leitão a nascer aumentam a ocorrência de natimortos, né? Então, é interessante monitorar a hora do parto, né? A hora que começa e até o fim. O que se fala aí é que entre um nascimento e outro, aí, em torno de 15 minutos, né? De 13 a 18 minutos. E também comenta um intervalo entre vivo e um natimorto de 45 a 55 minutos. Lembrando que normalmente são vários leitões, né? Então tem um percentual aí aceitável
de leitões que possam nascer mortos, né, ter algum problema aí durante a sua gestação. Primeiro leitão, no máximo, após 1 hora do início das contrações uterinas, em porca, né? E um pouquinho mais, 1h30 em leitoas. Leitegadas com 10 a 12 leitões, né? Cada corno uterino, então, vai ter de 5 a 6 fetos, né? O feto localizado na extremidade ovariana, ou seja, mais cranial, fica a uma distância de 170 a 200 centímetros da vulva, e o cordão umbilical aí vai medir em torno de 35 centímetros, né? Mas aqui o mais importante, né, é a distância que esse feto vai ter que percorrer. Né? Então, claro que aquele leitão que estiver mais próximo da vulva, né, ele vai percorrer uma distância menor e logo em seguida, então, ele já sai para o ambiente e a probabilidade dele é bem menor de ter algumas complicações, né? Agora, aquele que está lá mais próximo do ovário, né, mais cranial, então ele vai ter que percorrer esses 200 aí, centímetros, né, até sair e ganhar, então, o ambiente externo, né? Então, é muito importante nesse momento o histórico da porca, né? Então, porcas que têm um problema de natimortalidade tem que anotar, tem que registrar, né? Porque isso isso auxilia muito na hora de ficar ou não ficar com essa porca, né? Altas temperaturas, então, um estresse calórico, as porcas têm dificuldade na hora do parto, as contrações, cansam, né? Porcas muito obesas, porcas que não têm um bom preparo, né? Então elas acabam cansando, os leitões ficam lá dentro, rompe o cordão umbilical, eles perdem então o, o oxigênio, né? Então acabam morrendo. E outra coisa também muito importante é a transferência para a maternidade muito tardia. O ideal é que essas fêmeas então sejam transferidas um pouco antes para se adaptar àquele ambiente e aí então consiga ter um parto mais tranquilo, tá? E se recomenda aí ir uns 5 dias antes da previsão de parto. E aqui é importante também que a gente anote, registre o parto, né, para poder calcular mais ou menos quando que esses animais vão parir lá na frente, né? Então tem que dar uma atenção especial para isso. Bom, depois de nascido, né? Então esses leitões seguem mamando aí em torno de 21 a 28 dias, dependendo do sistema de produção. E aí nós vamos ter a mortalidade pré-desmame, né? De novo, continua o esmagamento. É muito, é muito. Essa questão de esmagamento é muito comum, né? Então, granjas que não tenham locais adaptados ou mesmo adaptados, muitas vezes pode ocorrer o esmagamento, né? Então, a porca, a hora que ela deita e se tiver algum leitão embaixo, ela pode esmagar, né? Então, tem que ter uma atenção especial para isso, né? Recomendo-se essas células individuais. O grande problema das células individuais, as células de parição, é a questão do bem-estar, né? Que a gente vem cada vez discutindo mais a respeito disso. Mas é possível também em ambientes mais espaçosos, mais abertos, né? Fazer algum sistema para eles, então, não serem esmagados. Baixa viabilidade de leitões, né? Leitões que acabam não se desenvolvendo ou não conseguem mamar em tetas que tenham boa quantidade de leite, acabam tendo um desenvolvimento menor do que os outros, inanição, anomalias congênitas, né? Problemas congênitos, muitas vezes problemas respiratórios, ou até mesmo digestivos, né? Congênito, né? E o mais comum de todos, né? Infecções de diarreias, né? Que acabam levando, então, esses animais a, a mortes, né? Então, o esmagamento, infecções, eu botaria aqui também pneumonias, né? São as causas mais comuns aí de mortalidade pré-desmame. Então, esses animais
perda de calor do recém-nascido, hipoglicemia, né, a baixa quantidade de glicose, já não mama direito. O ideal, então, é que nessas granjas os animais, então, após nascer, sejam secados, né, para diminuir essa questão do frio, né, então auxiliar eles na regulação da temperatura. Então, se é um ambiente muito frio, imagina, eles estão lá dentro, 37 graus, 38 graus, lá dentro da porca, né, quando sai para o frio, o ambiente externo está lá 5 graus, e além disso eles estão molhados, né. Então, o fato de secar auxilia muito eles nessa questão, aí depois direcionar direto para mamar para aumentar a sua glicose, né? Então, animal que não mama, ele vai ficar mais apático, vai ficar mais fraco, né? A sua nutrição vai ficar deficiente, né? Não mamando o colostro, ele não vai ter as suas defesas imunológicas, né? Então, a seu corpo, seu organismo vai ficar aberto para infecções, podendo levar, então, aí a mortes, né? E a outra grande causa, então, é o esmagamento de leitões ocasionado aí pelas porcas, né? Então, até 6% de mortalidade de leitões, na mortalidade é aceitável, bem como 1% na creche. Certo, pessoal? Bom, outro detalhe, outra patologia é a anemia ferropriva, né? Que é, então, uma anemia ocasionada pela deficiência de ferro. É uma doença, então, de carência desse nutriente, né? Decorrente, então, dessa inadequada ou dessa deficiência de ferro para os leitões. Os leitões lactentes não têm essa quantidade de ferro suprida, né, via o leite, então eles necessitam dessa suplementação aí, que normalmente é feita via parenteral, não, via vacina. Vacina não, via aplicação com doses no músculo, ou então também tem alguns produtos aí orais. Isso ocorre quando não é administrado o ferro orgânico, né, nos primeiros dias de vida. Então, através do leite, a porca é suprido apenas 20% desse ferro, né, então sendo necessária essa complementação. E aí a hipoglicemia neonatal, que a gente já falou, né, uma doença de origem metabólica, ocorre nos primeiros 7 dias de vida devido aos leitões, por falhas no gliconeogênese, né, e taxas subnormais de glicose no sangue, levando aí a hipoglicemia neonatal. Certo, pessoal? Bom, então, a aula anterior, essa era a parte que tinha ficado faltando, né? E então vou complementar com esse pequeno vídeo aí. E agora vou gravar o outro vídeo que é da aula do dia de hoje mesmo. Certo? Até a próxima e vamos falando. Até o próximo vídeo.